pessoal, sejam bem-vindos à NFT. Meu nome é Luciano, sou engenheiro de software, trabalho com a aplicação Microsiga Proteus há 12 anos e vou ajudar vocês aí nessa jornada para poder entender um pouquinho da DVPL, tá? Olha, eu também não entendo muito não, viu, pessoal? É o suficiente aí para ajudar vocês aí, tá certo? Vamos falar um pouquinho da apostila da NFT, ok? Bom, a apostila da NFT ela é dividida aqui em capítulos, tá certo, pessoal? Tá? Nós temos aqui, ó, os capítulos dela, que são muito bem elaborados, bem exemplificados, tá ok? Eu gostei da apostila, muito boa mesmo, né? Ela foi desenvolvida por uma profissional aqui interna da NFT, tá certo, pessoal? Bom, vou entender um pouquinho dessa apostila aqui. Bom, aqui você tem o índice dela, né? Vai falar um pouquinho da simbologia, sobre o autor, a introdução, sobre a empresa, né? As soluções, os objetivos, sobre o mercado de trabalho, para depois você entrar no mundo aí da DVPL, né? Instruções, comando, funções, programas, compilação, RPO, sistema, software, server, remote. Aqui ela também tem exercícios. Esses exercícios são interessantes aí no decorrer do curso de vocês e das nossas videoaulas, tá certo? Aí você tem o capítulo 2, que vai te dar uma breve introdução, né, quais são os objetivos da ferramenta, o acesso à ferramenta, a configuração do IDE. Vocês vão ver em aula em vídeo, né? Criação de projetos, vocês vão ver em aula em vídeo, criação de código-fonte, tá ok? Capítulo 3, operadores, também está em vídeo, né? Operadores de atribuição simples, identificação de entidade, operadores matemáticos, lógicos, string, relacionais, atribuição composta, incremento e decremento. Também vocês estão vendo exercício de novo. Capítulo 4 tem as variáveis, tá certo? Aí depois nós temos aí o APSDU, o MPSDU, que é o módulo de interação aí com a base de dados da aplicação Microsiga, tá ok, Proteus? Aí os seus registros de arquivos e tabelas, você entendeu um pouquinho quando trabalha com registro, arquivos, tabela, família, os arquivos SX que são do framework Proteus, índice de arquivos, como acessar essas tabelas. Configurador. Acredito aqui que seja o maior capítulo dessa apostila, tá, pessoal? O configurador é importante vocês pegarem muito jeito de trabalhar com ele, porque toda a aplicação gira em torno do framework e do configurador. Tá certo, pessoal? Isso que é importante vocês terem aí a interação com o configurador. Ok? Aí nós vamos falar de arquivos, gatilhos, né, os parâmetros, perguntas, consulta padrão e os menus. Aí depois nós vamos começar a entrar, aprofundar mesmo, né, na aplicação. Ok? Aí nós temos o capítulo 8, que nós vamos falar das dialogs, do choice, dos getsDB, da new getData, do choice bar, tá? O modelo 1, que é o AX cadastro, o browser, o modelo 2 e o modelo 3. Ok? Isso aqui é importante, pessoal, porque aqui você já começa a pegar o jeito do desenvolvimento interno em ADVPL. Tá certo? Capítulo 9, vamos falar de relatórios. Vamos usar o imp-text, o setPrint, tá certo? Funções de validação, né? Vamos utilizar também função de conversão de dados, função de manipulação de strings, função de manipulação de variáveis numéricas, né? Certo? De data, de base de dados, mensagens e de progresso de processamento aí. Ok? Aí nós temos aqui um pequeno gabarito aí para vocês. E aí essa apostila está dividida em 9 capítulos aí, pessoal. Muito bem elaborada, muito bem desenvolvida, tá certo? Tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, não só da apostila, como dos vídeos também. Ok? Então essa aí é a apostila da NFT, pessoal. Bom, esse é o nosso primeiro contato. A partir daqui já vamos para a nossa primeira aula, né, do nosso capítulo 1, onde eu vou estar instruindo aí vocês. Vou voltar lá no comecinho lá, vou começar a falar aqui um pouquinho, né, do que é o IDE já para vocês, de como configurar o IDE, né, aqui no capítulo 1. Vamos subir um pouquinho aqui, pelo devagar, né? Ele tem estrutura, instrução de comando, programa, compilação, repositório. E já na sequência aqui, no mesmo vídeo, já vai ter o capítulo 2 também, que já começa a falar do IDE para vocês. Ok, pessoal? A DVPL é uma linguagem
interessante, tá? O desenvolvimento dela não é tão complicado, tá certo, pessoal? Fica tranquilo. Né? O que vai depender de vocês é muito estudo, muita atenção, né? As aulas presenciais e as videoaulas, né? Que elas vêm para te ajudar a complementar as aulas presenciais, tá ok? Então nós vamos dar início aí à nossa jornada dentro do DBPL, para que vocês possam ter um bom entendimento da ferramenta, tá certo? Olha aí, pessoal, vamos começar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à NFT. Meu nome é Luciano, sou engenheiro de software, trabalho com a aplicação Microsiga Proteus há 12 anos. Nesse nosso primeiro capítulo, iremos entender um pouco da funcionalidade do IDE, ou seja, o local onde nós criamos as aplicações para interação com os módulos Microsiga Proteus Forte, como relatórios, telas, pontos de entrada, processamento e outros. Nós vamos começar essas pequenas interações com o módulo IDE, entendendo como funcionam as suas pastas, por onde o Proteus passa, por onde ele realiza as suas chamadas. Vamos iniciar aqui, clicando no menu, vamos lá no gerenciador de arquivos. Vamos localizar a pasta Proteus, que já foi instalada nesse equipamento. E aqui está, Proteus 11. Dentro do Proteus 11, nós temos aqui o APO, que seria o local de armazenamento do repositório do Proteus. Vamos dar um clique nele. Esse é o repositório. O que vem a ser o repositório? O repositório é o local onde ficam armazenados fontes da aplicação Microsiga Proteus Forte. Ou seja, por onde nós chamamos os módulos, chamamos os relatórios, as telas, as bibliotecas, ficam todas armazenadas no repositório, que é interpretada por um Node. No caso aqui, a sua chamada é feita através do Smart Client. Dando clique na pasta BIM, nós encontramos a estrutura servidor em app server e encontramos o Smart Client que realiza a chamada das telas da aplicação Microsiga Proteus Forte. Dentro do Smart Client, nós vamos encontrar também o DV Studio, que é a ferramenta que nós utilizaremos para a criação dos fontes, para a interação com os módulos da aplicação Microsiga Proteus Forte. Essas interações permitem que você crie recursos não existentes no Proteus e esses recursos sejam diferenciados pelo desenvolvimento que você realiza dentro do estúdio. Bom, vamos puxar esse DV Studio aqui para o nosso desktop. Vamos criar um atalho. Vamos dar um nome para ele. DV Studio ADVPL. Ok? Vamos minimizar aqui a nossa Explorer. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar no estúdio. Essa pequena mensagem aqui é de uma nova aplicação que está sendo desenvolvida para poder interagir com a aplicação Microsiga Proteus. Vamos dar um OK aqui, vamos passar por isso. Bom, aqui nós chegamos no estúdio. Se você observar, nós temos duas ferramentas e temos uma ferramenta que tem menus aqui. Nós temos um pequeno painel de menus. Ok? Então, aqui nós temos o que nós chamamos de plataforma limpa. Não existe nenhum tipo de desenvolvimento nesse momento aqui. Ok? Para podermos iniciar o nosso desenvolvimento e interagir com as aplicações da Microsiga Proteus, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar no menu Arquivo e nós vamos aqui na opção Configurações e vamos criar um ambiente de desenvolvimento. Vocês estão vendo que existem dois ambientes aqui. Eu vou remover esses ambientes. Vamos deixar ele limpo. Da forma que quando você realiza a primeira instalação do Proteus, essa tela interage com você. E vamos adicionar um novo ambiente. Aí vocês perguntam, por que de um ambiente? Como o Proteus trabalha com repositório de objetos para armazenamento, nós temos de um ambiente de comunicação com o remote da aplicação
para poder realizar as compilações internas na aplicação microsfera Proteus. Dessa forma, é possível que você, através dos menus do Proteus, chame todas as suas aplicações desenvolvidas externamente com o auxílio do estúdio. Tá ok? Vamos pegar o nosso estúdio, o IDE, e vamos criar agora o nosso primeiro ambiente. Clica no botão adicionar, aparece uma telinha para você aqui para adicionar configurações. Vamos dar uma descrição para esse ambiente. Vamos chamar esse ambiente de desenho. O ambiente, vocês estão vendo que está em environment, ok? Para que você consiga descobrir qual é o ambiente que você deve utilizar nesse instante, vamos voltar lá na pasta do Proteus. Vamos dar um back aqui, vamos voltar. Vamos lá em App Server. Vamos começar a interagir um pouco com a aplicação agora. Entender um pouco dos parâmetros e configurações da aplicação microsfera Proteus. Esse arquivo ele é um arquivo de extensão .ini, onde ficam armazenadas as informações necessárias para a interação com esse pequeno arquivo que está em cima de você, com o App Server, que seria o seu servidor de comunicação entre o remote e a sua aplicação microsfera Proteus. Vamos abrir esse App Server e vamos ver qual é a tag que está sendo chamada, qual é o nome da tag que está sendo chamada para poder utilizar o repositório de objetos. Se você observar na primeira tag, nós temos o nome do ambiente, desenho. Esse nome que está aqui, vamos selecionar esse nome, é o nome que estaremos utilizando para poder chamar o remote. Vamos pegar esse cara. Vamos lá no nosso estúdio. Tem dois estúdios abertos aqui, vamos fechar apenas um. E vamos gravar aqui a mesma informação. Coincidentemente, nós demos o nome da descrição com o mesmo nome do ambiente. Mas eles podem ser diferentes. Vamos colocar aqui desenho V01. Para vocês verem que ele pode ser diferente. Isso aqui é apenas uma descrição que você define no momento da criação do seu ambiente. Já no ambiente, precisa ser exatamente o que está aqui no appserver.ini. Ok? Se nós observarmos no source path, você vai verificar que existe uma pasta chamada PO, que é onde está localizado o meu repositório, onde ele vai fazer sua primeira chamada. Vamos lá dar uma observada? Vamos dar um back, um outro back, e vamos lá em APO. Observou? Dentro da APO nós temos o RPO. O RPO está dentro da pasta APO para poder ser realizada a chamada onde? Lá no appserver.ini. Tá ok? Eu sei que está um pouquinho rápido, mas logo vocês vão estar entendendo bem a funcionalidade do Proteus. Vocês vão ver que não é muito complexo. Essa primeira interação dele para poder executar a funcionalidade dentro dele, do IDE, até mesmo a chamada do Smart Client, vocês vão perceber que é bem simples. Rootpad. O que seria o Rootpad? É onde nós fazemos as chamadas do nosso cara que está aqui embaixo. É o Start Patch System. Onde ficam o quê? Fica todas as tabelas de parâmetros, tabelas de funcionalidade do Proteus. Que mais para frente vocês vão entender quais são. Tá ok? Vamos parar por aqui, nessa questão aqui do App Server. O que mais nos interessava nessas duas informações, que é o nome do ambiente, que foi dado para poder realizar a chamada. Como depois vocês perceberam que a aplicação traz um environment. E também entender da onde sai a chamada para o nosso repositório. Onde está o repositório de objetos? Nesse caso, ele está em C2 pontos, Proteus 11, APO. Então, o APO está o quê? Abaixo do Proteus 11. Tá ok? Vamos fechar essa tela, necessidade de salvar. Voltemos aqui para a nossa tela de configuração inicial para inserção do ambiente. Tá certo? Conexão vocês deixam em TCP. Tá ok? Aqui, em diretórios includes, nós vamos colocar C2 pontos, entendendo que esse local é aonde encontra-se a pasta do Proteus. Include. Por que eu tenho que colocar essa informação? Na pasta include, é onde estão localizados os pontos CH, que seriam
as bibliotecas de auxílio à compilação dos pontos do Proteus. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, vamos lá novamente na gerenciador de arquivos. Vamos lá na pasta do Proteus, Proteus 11. Se vocês observarem, existe uma pasta chamada Include aqui. E dentro da pasta Include, nós temos os pontos CH. Que são as bibliotecas da aplicação Microsíglia Proteus que auxilia na compilação do seu fonte. Esses pontos CH, de tempo em tempo, eles são modificados pela Toscos. Você entra no portal e baixa e atualiza esses pontos CH. Em cada versão existe uma pequena mudança. Às vezes pode existir uma linha a mais, um parâmetro a mais que vem dentro dessa estrutura dos pontos CH, que são a interação com os pontos da aplicação Microsíglia Proteus. Tá ok? Bom, já terminamos aqui de configurar o nosso primeiro ambiente. Clica no botão OK. Você pode perceber que ele já tomou aqui na área de configuração. Dá um OK de novo. Se vocês observarem lá no canto superior esquerdo, na segunda barra de ferramentas, está lá o nosso ambiente denominado desenho. Tá ok, pessoal? Vamos dar continuidade para poder entender um pouco mais do IDE. Após a criação do ambiente, nós temos que armazenar os nossos pontos dentro de um pequeno projeto. Para que serve o projeto? O projeto é o local onde ficam distribuídos os pontos. É uma maneira simples de organizar os pontos através dos módulos ou através de algumas funções que você queira utilizar no decorrer do seu desenvolvimento. Eu vou criar um pequeno projeto para darmos início à nossa estrutura, à codificação em ADVPL. Tá ok? Vamos clicar aqui no nosso menu Projeto, Novo. Vocês observam que aqui no gerenciador de projetos, aqui embaixo da sua aplicação, do seu IDE, abriu uma área para você digitar o nome do seu projeto. Vamos chamar esse nome desse projeto de Projeto 001. Aqui em novo, esse é o nome do projeto. Aqui em novo projeto, nós vamos chamar ele de Estudo. Aí nós temos duas pastas que ele cria automaticamente, definições e fontes. Aqui na pasta de definições, vamos apagar ela. Se você clicar com o botão direito nela, você vai na opção deletar, você exclui essa pasta e vamos deixar apenas as pastas fontes. Ele vai fazer duas perguntas para você. A primeira, se você quer eliminar a pasta, e a segunda, se você quer eliminar o repositório. Na segunda, se você responder sim, ele apenas vai apresentar o repositório para você. Nesse caso, vamos responder não. Ok? Vou usar na pasta fontes. Se nós clicarmos sobre essa, vai ver que ela está vazia. Tá certo? Vamos dar continuidade aqui ao nosso processo. Dando continuidade, vamos criar um pequeno fonte. Se você clicar nessa folhinha em branco que está aqui, você vai ver que é um novo arquivo. Cliquemos em novo arquivo. Ele vai abrir o nome de um novo arquivo para desenvolvimento. Vamos dar um duplo clique nessa tela para maximizar. E vamos colocar o nosso pequeno fonte aqui. Se você observar, nós temos algumas questões importantes aqui da chamada de fonte. Nós estamos chamando uma biblioteca com a instrução include, que é a biblioteca proteus.ch, que está localizada na pasta include que nós colocamos aonde? No momento da criação do ambiente. Tá ok? Chamada da função. Como é uma função de usuário, nós estamos iniciando ela como user function. E demos um nome para esse fonte, chamado de Xcode fonte. Temos a declaração de duas variáveis locais, uma C-mensagem, que carrega a informação teste de código-fonte, e a outra C-título, que carrega a informação teste de código-fonte. Tá ok? E aí nós temos a chamada de uma função, que vai descarregar essas duas informações dentro da função. Ou seja, tanto o teste de código-fonte quanto o teste de código-fonte em título são chamadas pela mensagem info.
para poder ser apresentada dentro da aplicação Microsiga Proteus Torch. Tá ok? Bom, após criar o fonte, vamos salvar esse fonte. Vamos clicar aqui em Arquivo, Salvar. Geralmente, nós salvamos todos os fontes na pasta My Projects. Se vocês observaram na tela Salvar, ele já trouxe o nome de Xcode Fonte e estará salvando ele com a extensão PRW. Tá ok? Vamos salvar. Vou salvar ele aqui no... Vamos ver aqui. Vamos salvar embaixo dessa pasta mesmo. Ok? Pronto, o arquivo foi salvo. Se você observar lá no título da tela, lá em cima, você vai ver que o Xcode Fonte.prw foi salvo. Vamos agora inserir esse arquivo no projeto. Se você não inserir o arquivo no projeto, você não consegue compilar este fonte. E ele não será integrante do repositório de objetos. Vamos clicar em Fontes, com o botão direito, adicionar arquivos. Tá ok? Vamos repetir aqui essa função. O que nós fizemos primeiro? Vamos em Arquivo, Salvar, tá certo? Eu vou criar um pequeno ajuste aqui, vou criar uma outra variável. Vou chamar aqui essa variável aqui. Cenônimo. Ok? Vou colocar aqui cenônimo, vou colocar teste. Certo? Se você observar, o disquinho aqui ficou azulzinho de novo. Você pode clicar nesse disco aqui, que é salvar este arquivo. Se você clicar nesse disco, que tem vários, ele vai salvar tanto o arquivo quanto o projeto. Nós não salvamos o projeto ainda. O projeto ainda está em modo de criação. Vamos lá no menu Arquivo. Vamos salvar novamente o nosso fonte. Tá certo? Salvamos o fonte. Você viu que ficou cinzinha aqui. Vamos criar mais uma interação aqui. Ficou azulzinho novamente. Vamos lá em Arquivo, Salvar como? Aí vai abrir aquela pequena telinha onde nós criamos o quê? A gravação do nosso arquivo. Com a extensão PRW. Tá ok? Vamos salvar novamente. Ele vai falar que já existe um mando substituir. Nós temos uma opção chamada Salvar como. Vamos lá no projeto de novo, vamos salvar o projeto. No projeto, salvar. Tá certo? Vamos dar o nosso nome de projeto underline 001. Qual a extensão que ele salva esse arquivo? Com a extensão PRJ. Vamos salvar no mesmo local que nós salvamos o nosso arquivo de teste. Ok? Salvamos o arquivo. Aonde que nós temos que inserir o arquivo para compilação? Nós vamos lá na pasta Fontes, clicar com o botão direito sobre ela e vamos em Adicionar arquivos. Qual é o nome que nós demos para o arquivo? Xcode Fonte. Então vamos lá, Xcode Fonte. Mandamos localizar o arquivo. Olha aqui, ó. PRW. Aí você vai se perguntar, também veio um BAK, né? Seria um backup desse arquivo aqui. Ok? O IDE sempre faz isso. Ele cria um espelho desse arquivo para você. Tá certo? Mas nós sempre vamos utilizar o PRW. Abrir. Olha o que aconteceu. Ele criou um nível dentro da pasta fonte. Se nós clicarmos sobre ela, vai lá estar o nosso arquivo. Vamos entender um pouco o que está acontecendo aqui. Dentro da pasta Proteus 11, em My Projects, existe um arquivo Xcode Fonte de extensão PRW. Ou seja, esse arquivo agora pertence a um projeto. Tá certo? Vamos levantar um pouquinho aqui. Então, nós temos o Xcode Fonte. Existe essa informação de um código-fonte que está dentro de um projeto,
cuja sua extensão é PRW. E a extensão do projetos é PRJ. Tá ok? Vamos lá? Vamos dar continuidade, então? O que nós vamos fazer? Nós vamos excluir essa informação daqui e vamos incluí-la novamente. Clicamos sobre ela, clica com o botão direito, deletar. Deseja remover? Sim. Vamos mandar remover do repositório, mesmo que ele não esteja lá, a gente vai mandar tirar do repositório, ok? Dá um yes. Estão vendo que está aqui em cima o nome do arquivo que eu estou retirando. E também tem o nome do quem? Do meu ambiente. Dentro do meu ambiente está quem? O meu repositório. Vamos dar um OK. Ele vai iniciar um processo de compilação para tentar tirar o arquivo. Ele vai dar um erro aqui, tá certo? Esse erro que ele vai dar, vamos entender o motivo do erro. Vamos esperar o erro ser absorvido pelo IDE. Aqui, ó. O que ele está te dizendo aqui? Erro de conexão. A conexão com quem? Com o servidor da aplicação do Prossiga Proteus, que interpreta quem? No meu repositório. Vamos lá abrir esse servidor agora? Vamos minimizar essa tela. Eu tenho um app server aqui. Não se preocupe que vocês vão entender isso um pouco mais para frente. Mas pelo menos agora vocês vão entender o porquê que ele está conseguindo compilar nesse momento. Vamos lá em app server. O que nós temos aqui? Abrimos quem? O nosso servidor. Olha o nosso servidorzinho aqui. Tá certo? Vamos minimizar esse servidor aqui. Vamos lá para o nosso estúdio para poder executar o quê? A nossa compilação. Com o servidor ativado agora, vamos tentar eliminar esse arquivo. Vamos clicar sobre o arquivo. Com o botão direito, vamos lá na opção deletar. Vamos deletar. Tem certeza de remover o arquivo? Aí você diz que sim. Deseja deletar também de mais ambientes repositórios? Tu diz que sim. Bom, voltando lá. Nós temos aqui o Xcode fonte, temos um ambiente. Vamos dar um OK? Aí ele vai pedir uma senha. A senha padrão, Proteus, usuário é admin, e não existe senha. Vamos dar um OK aqui. Apenas inserir o usuário. Ele vai iniciar o processo de exclusão do repositório. O que aconteceu aqui? Ele realizou uma compilação, mas de uma maneira inversa, eliminando o arquivo de dentro do repositório de objetos. O que é o nosso repositório de objetos? Vamos voltar lá. Lá em Proteus 11 APO, ele retirou a informação daqui. Se você observar a data e a hora, ela é exatamente a mesma data e hora que você está posicionado no equipamento. Foi o momento que ele realizou o quê? A eliminação do arquivo.prw da estrutura do repositório de objetos da aplicação Microsiga Proteus. Dessa forma, é possível tanto eliminar quanto inserir arquivos dentro da estrutura de gerenciador de projetos. Vamos inserir o nosso arquivo no gerenciador de projetos. Clicamos sobre fontes, botão direito, adicionar arquivos, vamos lá em Xcode fonte, manda abrir, olha lá nosso arquivo individual. Tá ok? A partir daqui, ele está pronto para ser compilado dentro da aplicação. Vamos compilar esse fonte para ver como é que fica? Nós temos duas maneiras aqui. Nós podemos clicar nesse botãozinho com o sinalzinho verde, ou clicar aqui em projetos, compilar, tá certo? Ou nós podemos teclar as duas teclas simultâneas, Ctrl e F9, como está aqui em frente ao compilar. Utilizando Ctrl e F9, nós compilamos a aplicação e não executamos o Proteus. Se nós apenas pressionarmos F9 sem o Ctrl, ele vai compilar e abrir o Proteus. Vamos compilar primeiro, sem abrir o Proteus. Vamos dar o Ctrl F9. Ok? Ele vai compilar o fonte agora. Compilou o fonte. Ok? Se nós dermos um F9,
Bom, depois que nós salvamos toda a nossa informação aqui no gerenciador de projetos, vamos compilar esse programa agora? Vamos realizar a compilação do programa, tá ok? Existem duas formas de compilar. Nós podemos vir aqui em Projetos, Compilar, ou utilizar as teclas de atalho Ctrl F9, tá ok? Ou podemos clicar na tecla F9, tá certo? Pressionar a tecla F9, ou pressionar Ctrl F9 para que ele compile e não abra o Proteus. Vamos apenas compilar e não abrir o Proteus primeiro? Vamos lá, Ctrl F9. Parece que é um pouquinho complicado, mas não é, né? Você vai ver que com o tempo você vai pegar um jeito rapidinho de como desenvolver em LVPL. Essas instruções básicas para você desenvolver, é importante você conseguir assimilar bem elas. Ela vai fazer parte de todo o teu processo, né, de desenvolvimento dentro desta e das próximas aulas. Tá ok? Vamos lá? Podemos também utilizar apenas o F9, né? Ou clicar aqui em Executa para que ele compile e abra o Proteus. Ele vai abrir o Proteus agora para nós. O usuário, você se lembra que nós utilizamos admin para poder fazer a compilação dentro do IDE, tá ok? Vamos utilizar ele aqui também. É um usuário padrão do Proteus. Vamos lá entrar. Se você observar, ele abre aqui para nós um grupo de empresa, aqui nós vamos um grupo, tá certo? Onde tem filial aqui, que é no caso a empresa, e aquele filial que está atrelado a essa empresa, tá ok? E aqui no ambiente. Nós vamos usar um ambiente ativo mesmo, que é apenas para poder entender como é que funciona esse fonte que nós acabamos de criar. Bom, esse aqui é o Proteus. Se você observar do lado esquerdo, aparecem os itens de menu, tá certo? Esses números que estão à frente representam a quantidade de subitens que tem dentro de cada menu. E assim sucessivamente. Você pode acessar um item pela sua tela aqui, principal, ou acessar o teu item por dentro do menu. No caso, vou acessar a opção Fórmulas. Vamos clicar em Fórmulas. Bom, essa é a tela do Proteus. O Proteus é uma aplicação que segue padrões. Todas as telas que vocês acessarem, independente do módulo que você esteja utilizando, sempre vai existir esse mesmo padrão. Vamos clicar no botão Incluir aqui. Aqui no campo Fórmula, nós vamos digitar o nome da fonte. O U representa aqui esse fonte de usuário. É a chamada que estaremos fazendo para essa função, tá ok? Colocamos um underline após a letra U para identificar o nome do fonte. Vamos lá no estúdio, vamos pegar o nome da nossa fonte. Xcode fonte. Vamos selecionar, vamos dar um Ctrl C de fonte e um Ctrl V. Ele tem que ficar exatamente dessa maneira. Não pode haver separação. Vamos dar um Tab e ele vai executar o programa. A primeira variável que nós identificamos, ela traz o nome teste código-fonte. Ela aparece aonde? No cabeçalho aqui, no título da minha tela. E aí nós informamos que era uma mensagem informativa, por isso que tem esse balãozinho, era apenas uma informação, teste código-fonte. E um botãozinho para poder sair da tela. Essa informação foi gerada através de quem? Desse código-fonte que está aqui. Então, nós temos a primeira variável que traz o teste de código, temos a segunda variável que traz o título. As duas são inseridas na função mensagem info
e são chamadas de acordo com a estrutura dessa função, a função interna da aplicação microsiga Proteus Forte. Voltemos lá para o Proteus. Ok? Vamos clicar no OK. A tela some. Você clica no botão fechar, sair. Cliquemos aqui no xizinho, vamos sair, vamos finalizar o Proteus. E voltamos para a nossa área de desenvolvimento. Nós saímos de dois tempos, de tempo de desenvolvimento para tempo de aplicação. Pessoal, não é complicado, né? Se nós pegarmos as nossas aulas e conseguirmos interagir bem com elas, e conseguimos exemplificar bem os exercícios, e conseguimos atuar dentro dos exercícios, sempre em conjunto ao IDE e a aplicação microsiga Proteus, você vai conseguir ter um bom desenvolvimento de um fonte, uma boa interação com a aplicação. Bom, pessoal, é isso aí. Aqui nós finalizamos o capítulo 1 e 2 da sua apostila. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e bom desenvolvimento para vocês.